aos professores que estão no atendimento educacional especializado. Por quê? Porque o PEI, quem faz, quem executa, é o professor da sala comum de ensino. Antes a gente falava sala regular, né? Na escola regular, na sala regular, e hoje nós não falamos mais sala regular. Por quê? Ah, está na turma regular. Por que nós não falamos? Porque subentende que a educação especial seja regular. Então, nós falamos, não é? Não tratamos mais como turma, como sala regular. Então, vamos lá. As etapas para a elaboração do PEI. Eu vi uma pergunta aqui no chat, professora Maristela, o que é que não pode faltar no PEI? O que é que não pode faltar? Então, nós vamos conhecer essas etapas. Inicialmente, nós vamos entender esse PEI, definindo o seu propósito na educação. Bom, falamos que é um plano de ensino individualizado, ok? Esse plano, ele precisa ser confeccionado, elaborado, feito a 4 mãos. Não pode ser feito sozinho pela professora da sala comum de ensino. Por quê? Porque esse professor sozinho, ele não vai dar conta de realizar tantos planos e sem observar esse sujeito de uma forma holística, de uma forma geral. Ele precisa de outros professores, não é? Da sala comum também, da coordenação pedagógica, também os professores da sala de atendimento educacional, como também os pais dessas crianças, para que juntos possam elaborar o PEI. O PEI é um documento pedagógico, não é um documento da escola. Então, a criança tem um PEI, tem esse documento, ano subsequente, ano seguinte, muda, né, de escola, o que é que faz? Ah, não leva o PEI porque o PEI é da escola, de forma nenhuma. O PEI é da criança. O PEI é da criança. E se o PEI é da criança, ele vai acompanhar essa criança, essa adolescente, esse jovem em qualquer outro ambiente escolar, em qualquer outra unidade escolar. Ele não pode, de forma nenhuma, estar preso dentro de uma secretaria lá na pasta do aluno, tá? Então, nesse momento em que a escola faz esse diálogo potente com as famílias, né? Se o aluno tiver a maturidade, condição para participar, ele também pode dizer sobre as suas expectativas de aprendizagem, tá? Então, é um documento pedagógico que vai envolver família, escola comum e atendimento educacional especializado. Mas, Maristela, se essa criança faz algum atendimento terapêutico, esse profissional da clínica poderá participar? Sim, poderá participar também. Geralmente, eles têm um horário diferente do nosso. Eu estou na educação especial há mais de 15 anos. E, assim, eu também estou na clínica e eu sei o quanto que é difícil alinhar esses horários, mas isso não impede que ele não participe, porque nós podemos organizar a nossa parte e mandar para a clínica, ou fazer uma chamada de vídeo, ou fazer no Meet, no Zoom, enfim. A gente precisa alinhar para poder pensar nesse sujeito de forma pontual, de forma personalizada, ok? Porque quando a gente faz esse trabalho, o que é que vai acontecer? Um atendimento educacional adequado. Ele tem direito ao AE quando? Quando ele for aluno que esteja lá descrito na lei, nas diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado, né? Que ali nós vamos ter alunos com deficiência visual, auditiva, altas habilidades, superdotação, transtorno do espectro do autismo, e vamos ter pessoas com transtorno do desenvolvimento intelectual, TDI. Então, esse público,
ele é o público-alvo da educação especial. Então, se esses sujeitos, eles estão na sala comum, eles têm o direito de estarem no atendimento educacional especializado. E aí, o que acontece? O professor da sala comum, né, chama pais, chama escola comum, chama a AE para sentar, pensar nesse sujeito, dando a ele uma garantia de inclusão. Bom, quando a gente pensa em inclusão, logo na cabeça da gente aparece o nome lá piscando, deficiência. Não só o deficiente precisa ser incluído, todos nós precisamos ser incluídos, todos. Se a gente muda de escola, se a gente muda de sala, se vamos a uma festa, se viajamos para outro lugar, todos os ambientes que nós frequentamos, a gente precisa de alguém para nos incluir, para nos acolher, tá? Então, a garantia de inclusão, ela não perpassa apenas pela deficiência. Também não perpassa apenas para poder pensar no sujeito que tem TEA. É para todos esses que eu listei como público-alvo da educação especial, certo? Garantia de inclusão não é só matrícula. Ah, minha escola é inclusiva, porque eu matriculei 10 alunos com deficiência. De forma nenhuma. Sua escola vai ser inclusiva quando você matricular, quando você garantir permanência desse sujeito na escola, quando você garantir a escolarização, a aprendizagem e o sucesso escolar. Aí sim a gente consegue pensar numa inclusão de fato e de direito. Mas garantia de matrícula não é inclusão. Não é. É um direito do aluno estar na escola matriculado. É um direito do aluno ter sucesso escolar, aprendizagem, permanência nessa unidade escolar, certo? Então, nós já vimos que esse PEI, ele é feito a 4 mãos, não é? Num diálogo potente, pensando nesse sujeito. Lá na frente, nós vamos esmiuçar mais um pouco para a gente entender quais são as partes desse PEI, tá? Para que a gente possa dar condição de avanço a esse sujeito. Avanço no que diz respeito à questão acadêmica. Porque muitas vezes nós achamos que matriculou na escola para socializar já é garantia de inclusão. E não é, de forma nenhuma. A garantia de inclusão é quando a gente também dá conta, né? Dá conta de pensar esse sujeito nas suas possibilidades, nas suas habilidades, competências e nas suas fragilidades, nas dificuldades e obstáculos que possuem, né, para se apropriar do conteúdo que é, né, colocado. Aqui eu estou vendo o CIMEI está perguntando se uma criança ainda sem diagnóstico precisa ter um PEI para ela também. Bom, o que é que acontece? Se a gente pensa no sujeito que tem, né, algumas dificuldades, algumas limitações, e que não tem, de forma nenhuma, ainda um laudo médico dizendo que está dentro daquele ou de um transtorno ou de uma deficiência, então, a escola precisa se organizar para oferecer atividades diversificadas. Na medida em que eu ofereço atividades diversificadas, eu vou conseguir fazer com que esse sujeito avance. Voltando à questão da socialização, muitas famílias acham que o fato de matricular e essa criança só estar socializando, que já é inclusão. Não é, tá? Socialização, a gente socializa em qualquer outro lugar. Socializa na igreja, no supermercado, na feira, na calçada de casa, em qualquer ambiente. A escola é para aprender a seriação, tá? Atendimento educacional especializado não trabalha com seriação, não é reforço escolar. Quem tem que fazer o trabalho é o professor da sala comum, tá?
Sala comum, eu estou lembrando de sala regular. Por que não usamos mais? Porque se eu uso sala regular, subentende que a educação especial é irregular. Então, é do sistema regular de ensino. Escola comum do sistema regular de ensino, ok? Vamos lá. O PEI, o Plano Educacional Individualizado, ele contempla 6 habilidades. Então, a gente vai ver a acadêmica, habilidades sociais, lazer, trabalho, vida autônoma, que é a atividade de vida diária, desenvolvimento motor. Nós vamos ver cada uma dessas, tá? Mas há uma preocupação muito grande, né? Uma preocupação muito grande com a questão acadêmica e uma direção maior para a socialização. Então, ele não aprende, a idade dele está muito, destoa demais do aluno que está naquela idade, naquele ano, naquela turma. O que vai fazer, né? Ah, Maristela, o menino tem 12 anos e não lê, não escreve ainda. Nós precisamos trabalhar com o PEI justamente para ver um ajuste, uma adequação, para que esse sujeito ele possa avançar nas suas habilidades acadêmicas. Tá bom? Vamos lá. Bom, pensando agora na construção do PEI, eu começo por onde? Pela avaliação. Eu começo pela avaliação. Eu não posso iniciar o PEI, não é? No segundo semestre, lá para setembro, outubro, eu começo a fazer o PEI. Não. O PEI, ele é realizado, ele é escrito, ele é organizado logo no início do ano. Então, o aluno entrou na escola, eu já começo a fazer a minha avaliação. Eu começo a fazer a minha avaliação, eu começo, então, a levantar as minhas hipóteses, a observar esse sujeito e a registrar. Não confiem na memória de vocês. Não confiem. Quando a gente confia na memória, a gente sempre esquece. Então, eu preciso estar gravando um áudio no WhatsApp, registrando se eu tiver um tempo para redigir, mas eu não posso, de forma nenhuma, deixar para depois eu escrever, depois eu registrar. Eu preciso ter todas as questões pontuadas acerca daquele sujeito, tá bom? Todo esse processo que a gente utiliza para a construção, né, desse PEI, ele é realizado por muitos profissionais da área da psicopedagogia, da área clínica, tá? Da área clínica. Então, assim, nós temos nomes, colegas psicopedagogos, que eu também sou da psicopedagogia, como a Deise Serra, Ana Paula Patente, a Sara Porto, que são profissionais excelentes da área da psicopedagogia e que trabalham também com PEI, com formações, tá bom? Mas a gente precisa começar pela avaliação. E como é a questão da avaliação? A avaliação eu vou iniciar pela anamnese. E o que é a anamnese? A anamnese é uma entrevista estruturada, tá? É uma entrevista em que nós vamos entender a representação social desse sujeito nessa família, desde a concepção até os dias atuais. Então, você vai perguntar a essa família quem é essa criança, quais são as dificuldades que apresenta, se já lê, se já escreve, se tem dificuldade com lateralidade, se tem dificuldade com temporalidade, sabe o que é ontem, hoje, amanhã, sabe direita, sabe esquerda, tá? Consegue se localizar no espaço, a questão da espacialidade. Então, tudo isso eu preciso conversar com a família. Identifica o alfabeto na sequência, fora de sequência, já conta até quanto, associa número à quantidade, tá? Já faz contas mentalmente, qual é a dificuldade, qual é a queixa que essa família traz naquele momento de anamnese, tá? Outra questão, reconhece, identifica cores, reconhece, identifica dinheiro,
sabe dar recados, tá? Então, todas essas perguntas nós vamos fazer na anamnese. O tempo que entrou na escola, como foi o parto, quais foram as dificuldades que essa família enfrentou, né? Se a dificuldade foi identificada agora, se tem muito tempo, se foi na pandemia, se não foi, tá? Então, eu levanto, né, várias questões para que essa família responda para mim. E aí, nessa anamnese, eu já tenho algumas escalas que eu posso estar utilizando para poder levantar uma hipótese e eu começar a avaliar, tá? A pensar nesse sujeito como uma desatenção, uma hiperatividade, uma impulsividade, um TOD, um TEA, enfim. Dentro dessa discussão, dessa resposta, desse diálogo entre a família e o profissional, que pode ser o professor, que pode ser o coordenador da escola, nós vamos, então, de posse desse documento, né, começar a pensar nesse sujeito de uma forma mais particular, tá? A Rosângela está perguntando se o professor da sala pode fazer. Pode sim, Rosângela. Você pode organizar com a coordenação pedagógica, solicitando um horário para que a família vá à escola, o pai, a mãe, a avó, quem cuida, para poder você ter um tempo. Geralmente eu levo em torno de 1h30, 2 horas com uma família, tá? A anamnese, deixa eu ver quem foi que falou, foi Fê. Fê, anamnese a gente faz desde bebê. Bebezinho a gente faz. A gente quer saber desse sujeito desde a concepção até os dias atuais. Como é o sono, como é se come direito, se derruba, sabe amarrar sapato, se anda de bicicleta, tá? Se morde os lábios, se rói unha, se tem alguma dificuldade com a fala, se tem dificuldade tem que usar lente, dificuldade visual, tem que usar lente corretora. Se tem algum problema com a questão da audição, então a gente pergunta tudo. Então, assim como o PEI, a anamnese também vocês vão encontrar diversas de domínio público. Nós que estamos trabalhando mais no processo, né? Com os alunos da REMA, a gente oferece alguns modelos, mas vocês têm muitos outros de domínio público, ok? Então, na anamnese, a gente vai ver contexto familiar, hiperfoco, preferências. Nós temos uma ideia equivocada de que só quem tem hiperfoco é quem é autista. Não é. Todos nós temos hiperfoco. Inclusive, nós mulheres temos hiperfoco. Hiperfoco no comprar bolsa, comprar sapato, comprar batom, ir para o salão, comprar semijoia, tudo isso é hiperfoco, tá? Mas o que é que o senso comum traz para a gente? Que apenas a pessoa com TEA é que tem o hiperfoco. Não. A criança que tem o hiperfoco, a gente vai aproveitar como um vínculo entre nós. Imagina, ela gosta de dinossauro, né? Gosta de dinossauro. Ela vai chegar na minha sala e vai encontrar um dinossauro. Então, se ela vê que tem um dinossauro, ele vai dizer: ela gosta de dinossauro também, então ela é gente boa. Facilita para eu poder criar um vínculo com o meu aluno, certo? Mas a gente precisa entender, perguntar essa família, principalmente se tiver o TEA. Então, o que é que desregula esse sujeito? O que é que regula esse sujeito? O que é que ele gosta? O que é que ele não gosta? Para a gente poder estar trabalhando com essas preferências nas próprias atividades que a gente faz dentro da sala de aula, ok? E nem todo autista vai ter hiperfoco, mas o hiperfoco vai estar presente na vida de todo mundo, tá? O vínculo a gente pode estar criando na medida em que nós vamos nos aproximando desse sujeito, tendo
uma empatia, não é? Dando a ele condição para que ele entenda e esteja perto, usando como prioridade o hiperfoco desse sujeito. Então, os dados clínicos, já passou para outro profissional? Tem algum relatório? Não tem, né? Qual foi o outro profissional que avaliou? Porque nós, enquanto psicopedagogos, a gente não fecha diagnóstico, a gente levanta hipótese diagnóstica. Então, o médico fecha o diagnóstico, mas a gente faz os encaminhamentos. Nós aplicamos testes quantitativos e também qualitativos, para daí, então, a gente começar a trabalhar com esse sujeito, ok? Vamos lá. Instrumentos utilizados para avaliação. O que é que eu posso usar para avaliar? Eu estou falando de professores da sala de aula, não estou. E assim, é possível que nós tenhamos aqui no chat, não é, na aula, alguns profissionais da clínica. Então, claro que na clínica nós vamos ter alguns protocolos que são específicos para avaliação, tá? Mas na sala de aula nós podemos utilizar vários protocolos de rastreio que não são restritos, fechado para o profissional da psicopedagogia ou da psicologia. Então, a gente tem o IAR, a gente tem o protocolo cognitivo. Deixa eu pegar aqui para vocês. O protocolo de avaliação, né, das habilidades cognitivo-linguísticas, nós temos esses materiais, que eles são abertos. Nós temos o SNAP, que é uma escala para poder a gente ver se tem risco para TDAH, seja ele desatento, seja ele hiperativo impulsivo, tá? Então, todos esses materiais nós podemos também estar utilizando. Sem contar que o professor, ele tem atividades diagnósticas, atividades específicas que são aplicadas para poder saber se aquele sujeito está no nível daqueles outros alunos ou daquela série, daquele ano em que ele está matriculado, certo? Vamos lá. Mensuração das habilidades e dificuldades. Cognitivo, comportamental, motor, atenção e comunicação. Veja só, muitas vezes nós temos muita dificuldade em mensurar, né? Então, nós falamos assim, o aluno precisa desenvolver a habilidade de leitura e de escrita. Percebe que é bem amplo, tá? Eu colocar essa habilidade, ela é bem ampla. Então, eu preciso trazer isso de forma mais específica. O que esse aluno, de fato, precisa? Ele tem que aprender o que agora, nesse primeiro momento, tá? É a sequência alfabética, é identificar, não é? Essa sequência alfabética é trabalhar com as sílabas complexas, palavras simples, ou palavras complexas, enfim, eu preciso estar especificando. Por quê? Porque isso vai facilitar na hora de mensurar, tá? Mensurar as habilidades e as dificuldades desse sujeito. Uma questão que eu sempre coloco para os meus alunos das pós é a seguinte, e nas formações também. Quando um professor vai fazer um relatório de uma criança, gente, por favor, utilize uma palavra que faz toda a diferença no relatório de uma criança. Ainda. Utilize ainda. A criança ainda não se apropriou de leitura e de escrita. Por quê? Porque quando eu digo ainda, é processo, ela vai conseguir. Ela está conseguindo. Quando eu digo, a criança não sabe ler nem escrever, pronto. O profissional que vai pegar essa criança na aula seguinte ou no ano subsequente, que pega esse relatório, vai olhar e vai dizer o quê? Tem 12 anos, não sabe ler nem escrever, como que eu vou desafiar esse sujeito? Como que eu vou me organizar para fazer com que esse sujeito aprenda?
Se eu digo ainda, o meu colega vai entender que é processo, que ele está no caminho. Então, que eu preciso estar movimentando, modificando, desafiando, dando possibilidades para ele poder se apropriar de leitura e de escrita. Não necessariamente está levando só de uma forma, de um jeito, tá? Nós temos infinitas possibilidades de aprendizagem. Nós aprendemos vendo, ouvindo, manuseando, nós somos sujeitos sinestésicos. Nós aprendemos manipulando. Tem gente que aprende mais vendo e ouvindo, outro tem que escrever para registrar. Tá? Então, eu preciso entender como é o que o meu aluno aprende, como é melhor para ele. Por isso, a necessidade da gente pensar no desenho universal da aprendizagem, de diversificar atividades, diversificar avaliações, diversificar possibilidades para que esse sujeito aprenda. E não necessariamente eu fazer só uma aula expositiva, só de uma forma, e achando que, eu vou adaptar a atividade, vou prever a adaptação no P e a inclusão. Não, não é assim. Principalmente porque nossa cultura de adaptação, a gente só adapta para menos. A gente minimiza o conhecimento do sujeito. Por isso, a gente precisa avaliar esse sujeito e saber quais são as potencialidades deles, para que a gente possa pegar essa potência e colocar para cima. E quais são as dificuldades, a gente oferecer possibilidades para ele poder alcançar esse outro nível. Mas se a gente fica preso, né? Estou olhando a hora. Se a gente fica preso, o que é que acontece, né? O que é que acontece? Automaticamente, nós vamos oferecer menos aos nossos meninos e meninas. E sem contar que, sem avaliação, o que é que acontece? Vamos estar presumindo incompetência, porque a gente associa o laudo à incompetência. Tem laudo, é deficiente, é incapaz. Acaba com isso. Não existe isso. A gente precisa avaliar o sujeito, saber o que é importante para ele, o que é que ele consegue fazer, né? O que ele ainda não consegue, para eu poder oferecer possibilidades. Mas se eu presumo incompetência, incapacidade, eu não vou dar possibilidades desse sujeito aprender de forma nenhuma, tá? Então, por isso a necessidade da anamnese, de entender esse sujeito, conhecer esse sujeito, mensurar essas habilidades, em que nível que ele está, o que é que ele já consegue fazer, registrar. Registro é a chave. Por quê? Porque à medida em que eu vou passando por todas essas etapas do PEI, eu vou registrando. Caso tenha a necessidade de enviar um relatório, a mãe vai fazer uma consulta, precisa de um relatório, automaticamente eu já estou com ele quase todo pronto. Por quê? Porque eu já venho sistematizando essas informações, ok? Vamos lá. Bom, e aí tem um grande gargalo, um grande entrave. Por que, Maristela? Porque a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, tá? É isso mesmo, Fernanda. O ensino é coletivo, a aprendizagem individual. Fala do meu amigo Eduardo Lanucci, da minha amiga Mariana Rosa, pessoas que trabalham, que vivenciam a inclusão, a deficiência, tá? A LBI, número 13.146 de 2015, que eu aconselho vocês a baixar essa LBI e que vocês leiam, se apropriem. Lá tem educação, saúde, lazer, esporte, vai marcando, para vocês saberem que não é favor a criança estar matriculada, que não é simplesmente porque tem uma deficiência que a gente precisa estar minimizando a atividade, né? Não é dessa forma. Eles têm direitos e precisam ser assegurados e garantidos, tá bom? A Lei Brasileira de Inclusão, o que é que acontece?
ela não traz o PEI, nem ela, nem outra lei. O que é que ela vai trazer aí? A gente tem aí na LBI, né, o artigo 28, incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Mas a gente tem aí em cima, na linha 5, adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social do estudante, dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso à permanência e aprendizagem em instituições de ensino. Tem PEI aí? Não, não tem. Mas tem medidas individualizadas. Medidas individualizadas, isso foi resgatado e foi criado esse plano individual. Ele contempla todas as correntes teóricas? Não. Tem gente que desce o cacete. Por quê? Porque não acredita nesse PEI individualizado. Acha que a gente precisa oferecer da mesma forma para todos os alunos. Então, a gente precisa, sim, organizar as nossas aulas, o nosso material, fazer o nosso trabalho pautado dentro dessas medidas individualizadas para dar garantia, para favorecer, para que esse aluno permaneça na escola, para que ele aprenda e que ele tenha sucesso escolar. Porque imagina se ele não tem todo esse aporte, ele vai ficar na escola? Não vai. E aí a gente traz outras possibilidades para o professor trabalhar, não é? Que não necessariamente precisa ser, no meu PEI precisa estar lá marcado diversidade de atividades, diversificação de atividades, mas também tutoria de pares, trabalho em grupo, não é? Para que eles possam um ajudar o outro, para que eles possam juntos construírem o conhecimento. Daí, então, a gente tem na linha 7, planejamento de estudo de caso e elaboração, está em caixa alta para chamar a atenção, de plano de atendimento educacional especializado, ou seja, PAEE, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógicas de recursos de tecnologia assistivas, ou seja, o que é que traz na lei o plano de atendimento educacional especializado? Esse está previsto na lei. As minhas colegas que estão aqui, que trabalham no AEE, elas não fazem, né, o PEI. Nós não temos que fazer PEI. Quem tem que fazer PEI é a escola comum. Nós fazemos o PAEE, o Plano de Atendimento Educacional Especializado. Mas, Maristela, há diferença nisso aí? Há diferença. Não são diferenças contundentes, não é? Mas são diferenças com relação ao atendimento. O PEI, eu vou trabalhar a escolarização. Já o plano de atendimento educacional especializado, eu vou estimular as funções executivas, eu vou estimular as funções cognitivas, eu vou trabalhar com esse sujeito para que ele funcione, entre aspas, em todos os ambientes que ele esteja. Então, eu vou trabalhar rotina, eu vou trabalhar com ele leitura, escrita, mas não necessariamente com listagem de conteúdos, como acontece na sala comum de ensino, tá bom? A outra questão é com relação à avaliação, a gente vai ver lá na frente sobre avaliação, que eu estou vendo algumas questões aqui no chat, mas só para a gente entender que legalmente nós temos a LBI trazendo o PAEE em evidência, tá? Mas não traz o PEI. É tanto que existem, né, correntes que são a favor do PAEE e contra o PEI. Nós temos aí um parecer 50 de 2023, que é para ser aprovado. Esse parecer, ele está vinculado ao sujeito com o TEA, tá? Mas, diretamente com o TEA, e está lá, eu não sei qual é a página, mas tem o PEI e tem o PAEE.
Se esse documento for aprovado, nós teremos legalmente o PEI. Se não, nós ainda estamos aqui subentendendo a LBI, tá? Para poder fazer o plano de PEI, o plano de ensino individualizado, ok? Vamos lá, então. Segunda etapa. Primeira etapa, avaliação. Etapa 2, metas e objetivos. As metas e objetivos devem ser específicos, mensuráveis, relevantes, tangíveis e execuíveis. Eu não posso, de forma nenhuma, criar um objetivo que esse menino não vai alcançar, porque vai frustrar tanto a professora que fez, como também a criança que não alcançou. Então, é preciso ser palpável, tangível. Eu tenho que colocar algo que consiga ser executado na sala de aula, que eu consigo dar conta de fazer com que esse aluno aprenda, se aproprie, tá? A outra questão, como eu faço esse plano? Bimestral, trimestral ou semestral? Algumas escolas fazem semanalmente, mas eu, particularmente, eu prefiro que seja trimestral, tá? Ou a cada etapa de ensino. Por quê? Porque eu preciso organizar o que eu vou oferecer para essa criança, em qual tempo que vai ser oferecido, quais são os objetivos, as possibilidades que vão ser oferecidas, e aí a gente vai ver currículo turma e currículo aluno, o que é feito para todos e o que é feito para aquele aluno. Gente, inclusão não é dar o aluno para pintar, para recortar, para colar e deixar o aluno na sala sem estar participando da aula. Ele está lá no cantinho, recortando, colando, pintando. Não tem. Não existe. Por quê? Porque isso não é inclusão. Isso é integração. Eu coloquei ele lá na sala e pronto. Eu preciso pensar na aula que eu vou oferecer para a turma e de que forma eu vou diversificar ou adaptar aquele conteúdo para aquele aluno acessar o conteúdo, tá? Porque ele está trabalhando, ele não sabe ler e escrever, então ele está recortando e colando, pintando. Não, vai trabalhar em grupo. Ele não sabe ler e escrever, mas ele não sabe segurar o cartaz junto com os coleguinhas para poder apresentar. Ele não pode desenhar, ele não pode fazer uma maquete, ele não pode gravar um vídeo, a equipe não pode gravar um vídeo. Então, é disso, é de oferecer possibilidades, e não necessariamente leitura escrita, mas trabalhar com oralidade, fazer avaliação oral, para que ele mostre para a gente como foi que ele aprendeu, o que é que ele já se apropriou, tá bom? E aí, já voltando, adaptação a gente já viu, tá? Diversificação. Leiam sobre o desenho universal da aprendizagem. Eu costumo fazer uma analogia com DUA. Quando a gente vai a um restaurante e a gente pede à la carte, eu quero comer um filé à parmegiana. Isso é a leitura escrita que você dá ao seu aluno, só dá uma condição para ele. Mas quando você vai a um serviço, a um buffet, aquilo, o que é que acontece? Eu escolho o que é que eu quero comer, e é isso que a gente precisa oferecer aos nossos alunos, possibilidades para que eles digam para nós como que eles aprenderam, como que eles conseguiram, não é? Para a gente poder avaliar, tá certo? Os materiais precisam estar previstos. Maristela, a escola não dispõe de materiais. Se não tem, pedir à Secretaria de Educação, municipal, estadual, rede privada, tem direito a fazer o PEI também. Se esse aluno não tem, se a escola privada não tem a EE, ele pode fazer o atendimento educacional especializado na rede pública. Pode estar matriculado lá. Outra situação, nem todo sujeito com deficiência tem que estar matriculado no AE, gente. É preciso fazer o quê? Que está previsto na LBI? Estudo de caso.
estudo de caso, para eu saber se esse aluno tem necessidade ou não desse aporte de atendimento educacional especializado. Mas o que é que a gente faz? Matriculou, tem um laudo, coloca no AE, sem saber quem é esse sujeito, sem estudar as possibilidades desse sujeito. E a gente precisa parar e fazer isso, tá? Suporte ofertado, qual tipo de mediação? É uma criança não verbal? É uma criança que tem dificuldade para falar? Eu trabalho com estimulação de linguagem, então a gente precisa usar o quê? Comunicação aumentativa alternativa, vai mostrando, vai trabalhando com os alunos de vocês. Comunicação aumentativa alternativa não é só na escola, é em casa, na escola, é na igreja, no supermercado, em qualquer lugar. Então, a gente precisa estar trabalhando com a comunicação aumentativa alternativa. Se é um sujeito que tem dificuldade comportamental, precisa de um atendente de classe, beleza. Tem o atendente, precisa de formação para o atendente. Não podemos estar colocando como cabide de emprego nas escolas profissionais que não possuem nenhuma formação e capacitação para ser atendente de classe dos nossos meninos e meninas. Isso acontece muito nos interiores, tá? Então, a gente precisa muito dessa formação, de oferecer esse suporte para que esse aluno ele tenha condição de avançar e ele receba a mediação correta. Vygotsky já dizia para a gente, muito mais importante do que a quantidade é a qualidade. O que é que acontece? O que é que acontece na maioria das vezes? Professora, o aluno não entendeu, o aluno não consegue entender. Fala para mim, né? E aí eu já fui à mesa dele, eu vou 2, 3, 4, 5, 8, 10 vezes e ele não entende o que eu estou dizendo. Claro, você está dizendo da mesma forma. E aí a gente precisa pensar o quê? Na qualidade do que eu estou falando, mudar a forma de falar. Modelagem, que é o quê? Prática baseada em evidência. Eu faço para ele ver. Eu faço junto com ele, para que ele, então, tenha independência e autonomia de fazer sozinho. Mas eu não faço nada. Eu repito 10 vezes a mesma coisa. Como é que esse aluno vai aprender? Percebe a necessidade da gente pensar nessa modelagem, nessa prática baseada em evidência, né? Então, outra questão, registros. Escrita, não podemos passar de jeito nenhum sem escrever, tá? Vamos lá. Etapa 3. Acompanhamento e manutenção. Acompanhar as metas. Se eu coloquei lá bimestral, trimestral, eu preciso acompanhar. Atingiu, conseguiu, beleza. Não conseguiu, vamos realinhar. Vamos organizar novamente, vamos pensar em outras possibilidades. Mas, Maristela, eu sozinha tenho que fazer isso? Não. Você pode pegar na mão de todo mundo que fez o PEI, que assinou o PEI, e vai lá junto, realinhar, pensar de outra forma para dar acesso ao conteúdo. Então, revisar as estratégias de ensino, metodologia, registrar os avanços e dificuldades desse sujeito. Eu não concebo que um aluno passe um ano inteiro na escola e que ele não avance em nada. Eu trabalho com aluno com deficiência há mais de 15 anos, e eu vou dizer uma coisa, se eu tenho um aluno que não subiu um degrau de escada e subiu, lá é vibração. Parabéns para ele, a gente vibra. Por quê? Porque é um avanço muito grande. Não conseguia ir ao banheiro, está indo sozinho, beleza. Mas o que é que faz? A gente quer leitura escrita. A gente quer leitura escrita, pelo amor de Deus. Vamos pensar em outras possibilidades que esse aluno vai trazer para a gente de que ele aprendeu. Tá bom? Vamos lá. Etapa 4. A reavaliação. Quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram? A escola não tinha material adequado, a secretaria não mandou o material, né? O aluno faltou muito. Outra questão, falta de aluno com deficiência, ninguém liga para a família para saber
porque faltou. Deixa ele lá em casa. Está faltando, beleza. Né? Isso não pode acontecer. O aluno é da escola. O aluno é da escola. Então, a gente precisa saber o que aconteceu. Então, o aluno faltando demais, o que é que acontece? Vai ter dificuldade para poder se apropriar desses conteúdos. Então, a gente precisa estar registrando essas dificuldades. Quais foram as estratégias que funcionaram? Ele gostou bastante de atividades mais concretas, atividades fora do ambiente escolar. Tudo isso a gente precisa estar avaliando. A organização da sala, né? A organização da sala. Então, pensar em outra possibilidade. Fileira, todo mundo vendo aqui o pescoço do colega, vamos colocar em semicírculo. Vamos organizar esses alunos que precisam de mais perto da gente, dos professores. Coloca sentado mais perto. Tem aluno que resiste, porque eu só que tenho que ficar. E aí, o que é que eu oriento? Gente, organiza da seguinte forma. Essa primeira fileira vai ficar uma semana sentando na frente, depois ela muda para a segunda vem para a primeira. E a gente vai fazendo isso até chegar na última fileira para poder voltar com a primeira fileira de volta. Isso é muito bom, porque todos vão passar na primeira fileira e o aluno com deficiência não vai se sentir excluído ou marcado que precisa estar na frente por conta de uma deficiência. Outra questão que eu lembrei aqui, a gente não pode se apegar. Aluno que chega na escola com um laudo médico e perde a identidade. O aluno não é mais, deixa eu ver aqui, Lucimere, não é Luan, não é Maria, não é Nilzete, não é Maristela, não é Beatriz. Virou agora o aluno com TEA, o aluno com síndrome de Down, o aluno autista, o aluno isso, o aluno... Não! O aluno tem nome, tem identidade, precisa ser respeitado com o nome dele, e não com deficiência. Você é professora do autista que tem lá naquela sala? Quem é o autista? Como é que chama dessa forma? Então, a gente precisa estar trazendo à tona a identidade desse sujeito, e não a deficiência. Olhar o sujeito e não a deficiência, ok? Como essa criança finaliza esse período determinado? Então, 2 meses, 3 meses, como foi que ela finalizou? Foi bem? Não foi? O que foi que ela conseguiu aprender? O que foi aprendido? Tá? Quais são os avanços que ela possui? O que é preciso realinhar? O que é que a gente precisa organizar novamente para poder levar para a sala de aula e registrar? Se eu não registro, tudo isso se perde, gente. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu acredito que todo mundo que esteja aqui, eu não sei quantos nós estamos aqui, em quantos, deixa eu ver aqui. Eu acredito que todos nós temos como é o nome? Um grupo de WhatsApp, um grupo de WhatsApp sozinho. E aí você vai lá e grava, né? Eu gravo tudo, como o aluno chegou, como o aluno, né, se comportou, se estava com alguma ferida no corpo, se a merendeira não tiraram a toalhinha, tudo eu registro. Então, é dessa forma que a gente precisa proceder, certo? Vamos lá. Então, nós passamos por todo um processo. Nós avaliamos, não é? Nós passamos por metas e objetivos, nós passamos por acompanhamento dessas metas e a manutenção dessas metas, e nós fizemos a reavaliação. Montei o PEI, organizei, e aí vai a reavaliação. Aqui, eu coloquei um modelo de PEI, que é um modelo
que inclusive é uma adaptação do modelo de Romeu Sasaki de 1999. Veja, 1999. Mas hoje nós temos, claro, outros modelos, tá? E nós vamos pegar esses modelos e nós vamos, então, ajustar segundo a nossa necessidade, o nosso contexto escolar. Eu não posso pegar um modelo achando que é esse que tem que ser usado, que é o modelo que a professora disse que tem que ser, de forma nenhuma. Nós vamos pegar esse modelo de PEI, né? E vamos ajustar segundo a nossa necessidade, ok? Então, vamos lá. O que é que a gente, então, pensa em avaliar? O que é que a gente pensa em observar? Eu não tenho que passar 1 mês, 2 meses, 3 meses observando, senão eu só vou fazer PEI no segundo semestre, tá? Então, eu preciso ter claro que o que eu vou descrever quando eu vou observar aquele aluno. Bom, não se apegue a laudo médico. Primeiro, porque nós não somos médicos, nós somos professores, tá? Existem laudos médicos que vêm lá listando incompetências, incapacidades, e que deixa até a gente receoso de encostar na criança. E quando a gente vai lá, não é, no miudinho, encosta na criança, vai trabalhar com ela, a gente vê que é tudo diferente, que é tudo muito melhor. Então, eu preciso saber o que é que eu vou observar. Por exemplo, a criança lê, está aprendendo a ler, quais são as dificuldades que ela tem, eu preciso pensar nas motivações para a minha observação. Um exemplo, aí eu coloquei, Bernardo foi trazido para avaliação para verificar o nível de alfabetização dentro do diagnóstico de TEA, desde os 3 anos de idade. A família relata que Bernardo lê palavras soltas desde os 3 anos e, atualmente, com 8 anos, não possui a clareza sobre a capacidade de leitura e interpretação de Bernardo. Bom, se eu tenho essa criança que já lia palavras, não é, soltas desde os 3 anos, aos 8 anos, não possui uma capacidade de leitura e interpretação, ou seja, não tem uma boa fluência leitora. E aí a gente vai ver o quê? Uma rigidez cognitiva, que isso é uma falta de flexibilidade cognitiva, que isso é muito presente em quem tem TEA. Então, eu preciso observar o nível de leitura que ele está, eu preciso saber em que nível que ele está, o que é que ele já consegue fazer para eu poder prever no meu PEI, certo? Aqui a gente tem outro exemplo. João tem 10 anos de idade, diagnóstico de TEA, frequenta a escola regular desde os 5 anos de idade, não consegue aprender a ler de acordo com os relatos da família ou de acordo com a verificação clínica feita do consultório. Por esta razão, a reunião com a equipe da escola e a observação de João no ambiente escolar se faz necessária. Desejamos compreender como João se comporta com a oferta de aprendizagem sistemática. Então, o TEA geralmente não vem só, ele vem com TDAH, ele vem com TOD, ele vem com dislexia, então a gente precisa ter expertise, conhecer os transtornos, precisa então avaliar para poder dar conta de oferecer as atividades de forma assertivas e pontuais, e não simplesmente dizer que a culpa, entre aspas, é da criança, por quê? Por conta da deficiência. Então, o marcador é a deficiência, tá? A duração da observação, eu já falei, a gente precisa planejar as tarefas que vão ser aplicadas, a gente pode modificar o estímulo se não for de forma nenhuma assertivo, significativo para a criança, mas eu não vou passar 6 meses de forma nenhuma observando, ok? Relatório. Falei do ainda e da necessidade da gente saber fazer relatório. Relatório é a vida da criança, tá? Então, eu preciso colocar o ponto de partida, as mediações que foram realizadas e aonde essa criança chegou, o que foi realizado, o que foi aprimorado e quais as dificuldades que ainda permanecem, que ainda demanda trabalho, ok? Então, isso eu preciso fazer.
E aí, a gente já finalizando, eu coloquei aqui a letrinha está pequena, eu vou pegar um aqui para eu ler, né? Porque nem com os óculos eu vou conseguir. Eu coloquei nos slides, vocês vão ver esse plano educacional individualizado, tá? Isso já que a observação é nos primeiros dias do ano letivo. Isso aí, beleza. Então, eu disse a vocês que é uma adaptação, tá? Do modelo de Romeu, Kazumi e Sasaki de 99. Ele é bom? Sim. Mas o que vai ser bom é o que vocês vão pegar de modelos e ajustar segundo o contexto de vocês, beleza? Então, vamos lá. O que é que acontece aqui? A gente precisa ter identificação desse aluno. Qual é a escola, o nome do aluno, a série, o ano, quem participou, todo mundo que participou tem que assinar, porque todo mundo é responsável, tá? O período de elaboração, 2 meses, 3 meses, a gente precisa colocar. As áreas de habilidade, então, habilidades acadêmicas, leitura, escrita, soletração, matemática, línguas. Aí a gente tem habilidades da vida diária, vestuário, aparência, organização de pertences, lidar com dinheiro, locomoção. A criança precisa começar a pensar no autocuidado, a trabalhar com autocuidado. Romeu Sasaki, Kazumi Sasaki. Ô, Luciana, está no material, tá? Habilidades motoras, atividades física, então, coordenação olho-mão, equilíbrio, natação, jogar bola, andar de bicicleta, tudo isso eu preciso colocar dentro da inteligências e metas, tá? Que diz respeito à facilidade que o aluno apresenta para compreender o conteúdo que será oferecido, metodologia e recursos didáticos, o que é que eu vou precisar. E aí, a avaliação. A avaliação, né? A avaliação, a gente vai registrar as situações significativas no desenvolvimento do aluno. E ela é processual, não é pontual. Ju está perguntando, e quando chega um aluno sem laudo, a gente faz também, Ju. E olha só, existe no DSM-5 a possibilidade de oferecer um laudo, né? Para que esse provisório, para que essa família possa, então, fazer a avaliação em 6 meses, 10 meses, e retornar para que esse laudo seja confirmado ou não. Porque se eu simplesmente pego esse laudo ou fecho que tem, e a criança depois se desenvolve e não tem a deficiência, como que eu vou dizer que ela não é mais deficiente? Que ela não tem mais o TEA? Por isso é importante os médicos, as pessoas saberem desse laudo provisório. Habilidades sociais, atitudes e comportamentos, a questão das habilidades de recreação e lazer, jogos, esportes e passeios, habilidades profissionais, seguir instruções, uso de ferramentas, organização do local, enfim, todo esse material, né, está nos slides de vocês, para que vocês possam acessar esse PEI e organizar segundo o contexto escolar de vocês. O PEI é da escola e da criança. Ele vai acompanhar essa criança em toda a sua jornada acadêmica. Não é do professor, não é da escola. O PEI é da criança, ok? Então, Fábio, eu não sei se está por aí. Meu horário já